Os temas da atualidade desta quinta-feira contam com o comentário de Augusto Mateus, economista, a quem agradeço a presença neste grande jornal. Comecemos pelo déficit que foi revisto relativamente ao ano de 2010. O Estado inicialmente previa um déficit de 6,8%, através da tal folga orçamental de 800 milhões de euros, mas o déficit de 2010 situou-se nos 8,6%. Esta é uma surpresa? Não. Ou seja, tal como tinha uma receita extraordinária, agora tem por alteração de metodologia o registro de despesas que já ocorrem, como o Ministro das Finanças dizia, em 2010. É justificação essa alteração metodológica? E, portanto, justifica-se porque obriga, obviamente, a uma correção adequada daquilo que é o significado de um déficit. Por isso é que, em termos técnicos, nós usamos a noção de déficit estrutural, que é aquele que corrige este vai-vem de coisas que só acontecem num ano. O Japão está a enfrentar coisas que aconteceram por causa, digamos, de um desastre natural que não acontece regularmente. E, portanto, nós sabíamos, essa era uma das indicações, uma das indicações que tem que ver com toda esta turbulência dos ratings, das taxas de juros, das dificuldades financeiras externas da economia portuguesa, que a nossa consolidação orçamental, que o nosso ajustamento estava a ser feito de forma demasiado lenta, com resultados insuficientes e, portanto, esta alteração de metodologia vem confirmar essa situação e, portanto, vem ajudar a compreender que a redução do déficit não é uma matéria ideológica, não é uma matéria de escolha, é uma matéria de necessidade nacional em que nós temos que ser capazes de a fazer o mais depressa possível e de forma mais correta do ponto de vista da distribuição dos seus custos pela população e pelas atividades económicas. Estes números agravam o descrédito que existe relativamente dos investidores estrangeiros relativamente ao governo português? Você tem um problema de confiança, tem um problema de liquidez e tem um problema de solvência. Não interessa, nos mercados não há justiça, nos mercados há informação, há avaliação. São muito pragmáticos. São pragmáticos e têm, talvez, liberdade a mais, nomeadamente, como sabe, por exemplo, ao nível da União Europeia, nós estamos a tomar iniciativas para regular de maneira diferente o chamado short selling, isto é, restringir a intervenção nos mercados daqueles que vendem o que não têm e que trazem uma instabilidade operações altamente especulativas. E uma volatilidade através da especulação que nos sai caro a todos, não é? E, portanto, é, digamos, uma utilização da inovação que não deve ser travada, mas que não é melhor, tal como nós, nas televisões, nos computadores, em tudo o que usamos de novas tecnologias, às vezes fazemos ótimas utilizações, outras vezes nem tanto, como se sabe. E, portanto, esse aspecto é um aspecto muito importante, tem-se ligado pouca importância às reformas da regulação do setor financeiro e da economia, elas são importantíssimas, algumas vão no bom sentido, outras nem tanto, são demasiado conjunturais, mas, basicamente, o que é que nós podemos dizer? A revisão do rating de Portugal começou nesta fase em março do ano passado. Do ano passado. E essa revisão em baixa aconteceu, se está lembrada, por uma coisa óbvia, que foi a constatação da distância entre o orçamento e o PEC-1 e a realidade e a necessidade. Do país, das contas públicas e, portanto, depois entramos naquele período, se lembra, em que tivemos PEC-2 e tivemos a preparação do orçamento para 2011. Aí foram adotadas as primeiras medidas com alguma... Em maio do ano passado. Com alguma dureza, não é? Mas ainda no verão, não é? E até ao dia quase final da votação do orçamento, você teve uma espécie de folhetim em que era claro que ninguém queria assumir a responsabilidade dessas medidas. E, portanto, tivemos nova redução do rating da República na sequência disso, e agora temos uma terceira vaga de redução. E, portanto, aliás, eu tenho... houve corte segundo em 5 dias. E, portanto, eu tenho reforçado a opinião de que a matéria de ajuda externa não é uma matéria progressiva. Não estamos numa situação e depois ficamos pior quando pedimos ajuda. Nós pedimos ajuda se isso serve os nossos interesses. Se vamos a tempo... E é um defensor desse pedido de ajuda externa? A experiência mostra que o caminho que foi seguido, a estratégia que foi seguida, foi derrotada. Isto é, a estratégia de não pedir ajuda externa era uma estratégia que teria tido sentido se as medidas tivessem sido tomadas de ajuste mais cedo, se fossem mais inteligentes, mais bem preparadas, tivessem produzido mais resultados. Como elas não foram tomadas, como na prática houve uma articulação errada entre dizer que não se queria ajuda externa e não se tomarem as medidas que era necessário tomar, porque no fundo o que está aqui em causa há quem diga
que, no fundo, se pedirmos ajuda externa, vamos ter que enfrentar condições muito mais duras, uma austeridade muito mais dura. E a lógica era, por isso se apresentaram medidas de austeridade, mas há aqui uma avaliação das medidas que se apresentaram e das que são necessárias. O que é preciso é manter a nossa capacidade nacional, porque conhecemos muito bem a nossa sociedade, conhecemos muito bem, conhecemos melhor que qualquer outro, os nossos defeitos, as nossas vantagens. Nós temos capacidade de gizar medidas nacionais muito melhores do que medidas gerais trazidas de fora. Mas, obviamente, a partir da dimensão do... Mas o Executivo falhou claramente na sua estratégia. E, portanto, nós hoje temos uma situação em que começam a surgir vozes que, numa lógica que também não é melhor, como que se rendem à ajuda externa. Não é? Nós devíamos ter tido uma estratégia própria em que não colocávamos a possibilidade de trabalhar em dois tabuleiros, ou seja, apressar a redução da despesa, apressar a consolidação orçamental, introduzir um conjunto de regras e de alternativas e de inovações para ajudar ao surgimento de investimento internacional e ajudar ao investimento em setores transacionáveis, virar a economia portuguesa ao contrário, ela tem estado completamente virada para dentro, virá-la para fora, e isso poderia ter uma boa leitura e isso poderia ter sido feito. E poderia ter sido agora. feito. O que não faz sentido é não querer ajuda e não tomar as medidas que são necessárias. E, portanto, o Governo não foi capaz de tomar um conjunto de medidas que eram necessárias, deixou-se enredar numa espécie de concurso de austeridade, nunca fez medidas acertadas do ponto de vista do crescimento, e que não são medidas imediatas, mas que são importantíssimas, e, obviamente, a oposição e o Governo foram mantendo uma situação de não se quererem responsabilizar pelas consequências eleitorais das medidas mais antipáticas, e o país está nesta situação em que vai, eventualmente, vamos ouvir o Presidente da República anunciar, vai eventualmente para eleições, numa situação em que a turbulência nos mercados é mais grave e o país está com problemas sérios do ponto de vista do seu financiamento externo. Antes de falarmos sobre os mercados e as elevadas taxas de juros que se registaram durante o dia de hoje, esta revisão em alta do déficit para 8,6% do déficit de 2010 coloca em causa esta meta dos 4,6%? Não tem efeito nenhum em relação à meta dos 4,6%, porque na prática você tem uma revisão que tem que ver com coisas que já aconteceram. Que não integrarão. E, portanto, nós, em relação ao que estamos a fazer à execução orçamental deste ano, este aumento do déficit não tem consequência nenhuma. O que este déficit vem é dar razão às pessoas como eu, que chamaram a atenção para que não é fácil alcançar os 4,6%, porque o déficit estrutural em 2010 não teve uma evolução positiva significativa. E, portanto, passar para os 4,6 é tarefa difícil, é tarefa dura e é tarefa que não requer conversa, requer coisas bem feitas. E num ano de convulsões políticas em que provavelmente o país não escapará a um pedido de ajuda externa, acha que vai ser fácil atingir esta meta dos 4,6? Fácil não é, mas é absolutamente necessário. E o que é absolutamente necessário pode acontecer. Não é fácil. É muito difícil. Mas vai ser extremamente duro para os portugueses e para o país. Isso duro será. Extremamente duro depende da qualidade do governo, depende da qualidade das medidas, depende do bom senso, do juízo dos responsáveis políticos. Também podemos fazer uma importação de bom senso. E do que tem visto até agora, daqui a pouco falará Cavaco Silva, depois de uma reunião com o Conselho de Estado. Existem rumores de que, à partida, avançará para a dissolução do Parlamento. Acredita na capacidade de PS, PSD ou do CDS-PP em alterar o rumo da situação económica do país? Temos que acreditar. Nós não podemos pôr hipóteses, nem podemos, como eu estou a fazer, criticar um conjunto de posições e não confiar que há capacidade de regeneração. E, portanto, a grande dificuldade é que você vai ter eleições e, portanto, se tiver eleições tradicionais, vai ter um acirrar de críticas, de coisas feias. Vai ser uma campanha extremamente dura, como disse sim, ontem Pedro Passos Coelho. Uns vão ser para o país, outros vão ser contra o país, etc. Vamos ouvir as piores coisas, e, aliás, PSD eventualmente, uns dos outros. Seria bom que não fosse assim, seria bom que serenamente nós pudéssemos perceber como eleitores o que é que divide estes partidos e o que é que eles têm a propor, efetivamente, não do ponto de vista... Porque até agora existe algum vazio de propostas. De nos falarem sobre coisas etéreas, mas não falarem de coisas concretas. E é fundamental um governo de maioria? Absolutamente, e por isso é que eu estou a dizer, se a campanha eleitoral vai ter esse... Eu espero que não tenha. Espero que o Presidente da República hoje, se anunciar eleições, faça um aviso muito sério de que as eleições não podem ser umas eleições como outras quaisquer.
Têm que ser umas eleições construtivas e construtivas de um governo de maioria. E de um governo que eventualmente precisa de uma maioria política e precisa seguramente de uma maioria social, para além de, como eu tenho insistido, precisar de uma capacidade técnica que não tem partido e que é absolutamente decisiva para se governar bem nesta situação extrema em que estamos. E, portanto, estas eleições têm que ser conduzidas por quem estiver à altura das responsabilidades, numa lógica de mostrar as diferenças, mas de não aprofundar aquilo que limitaria os consensos que têm que ser construídos depois das eleições.